Que a campanha do Grêmio fora da arena ela é tenebrosa, todos nós sabemos. A última vitória do Grêmio fora de casa foi contra o Guarani de Bagé, lá no Gauchão. De lá pra cá o Grêmio não consegue ganhar de ninguém. Seja a Juventude na segunda divisão, seja o Internacional em crise, o Grêmio não consegue vencer fora de casa. E eu tenho, logicamente, né, vocês sabem que é uma rotina aqui, todo pós-jogo eu assisto diversos comentários, diversos jornalistas, comunicadores falando sobre o pós-jogo, né? E eu tenho percebido uma concentração aqui de narrativas, dando conta de que um dos responsáveis pela derrota é o Pérez, o volante que jogou no lugar do Noriega, tá? Eu quero analisar contigo agora, falando de futebol, o porquê que eu acho que além do Pérez tem outras situações que precisam ser corrigidas dentro dessa estrutura de meio campo. Por quê? Porque eu sempre falo para vocês que o futebol é uma grande linha de produção. Para que tu tenha um produto final bom, tu tem que ter uma construção interessante. Isso faz parte de qualquer linha de processos. E por isso nós vamos falar de futebol. Não é de questões de clima, de temperatura, o que o cara comeu antes do jogo, o que não sei o que, blá, blá, blá. Vamos falar sobre futebol e casamento de características, beleza? Vamos lá. Para a gente começar falando sobre isso, nós precisamos analisar o que o Luiz Castro falou na entrevista coletiva pós-jogo contra o Vitória. Lá ele foi questionado, agora eu não lembro por quem, qual que era a ideia dele com relação a características de volantes. Por quê? Porque o jogo terminou com Pérez e Noriega na frente da área. Ele foi questionado se isso poderia ser uma situação de que os dois pudessem jogar juntos. O que ele disse ali? Que bom, na ideia dele, eu vou pegar aqui o meu quadro para te mostrar, tendo como referência aqui o primeiro volante e aqui o centroavante, tá? Só para que tu possa te basear por aqui. A ideia dele, jogando com Noriega e Pérez, é essa estrutura que foi questionada e foi essa estrutura que terminou o jogo contra o Vitória. Ele disse que essa sistemática, esse tripé aqui de volantes, ele não é, né, do agrado dele com relação à sequência da temporada. Por quê? Porque a ideia dele é ter um volante na frente da área e ter dois meio-campistas à frente dele. Para quê? Para que na teoria, na verdade, esses dois meio-campistas ele possam andar uma linha e formar mais uma linha de 4 com os dois extremos à frente do primeiro volante, né, e atrás do camisa 9 para municiar esse cara. Essa é a ideia do Luiz Castro, jogar no 4-1-4-1. Essa é por isso que ele entende que os dois meias precisam jogar dessa forma, tá? O que aconteceu em São Januário e que a gente precisa dar uma analisada daqui para frente, tá? O Pérez, que foi muito mal, eu concordo contigo, ele foi muito mal, só que de certa forma ele ficou sobrecarregado e principalmente essa estrutura de meio campo não funcionou. Por quê? Porque tu tem desse lado aqui o Arthur. O Arthur, que foi para o Barcelona, foi um dos melhores volantes aqui do futebol brasileiro nos últimos anos, ele nunca jogou de costas para o volante do time adversário. Ele sempre foi o cara que, seguinte, ó, tu tinha o Michel aqui de 5 e jogava o Arthur de 8. Para quê? Para que o Arthur pudesse ou pegar essa bola no pé do Michel, ou então ele descia lá no miolo para pegar essa bola e sair de frente para que ele pudesse encontrar o Luan que flutuava o tempo inteiro nessas entrelinhas aqui, ó. Então o Arthur tinha que pegar essa bola de frente para ele justamente ter a oportunidade de achar passe nos extremos ou principalmente se conectar com o camisa 10 na ocasião que era o Luan, tá? Então, em primeiro lugar, o Arthur não joga flutuando. O que aconteceu na prática? O Arthur, logicamente, por ter esse cacuete, ele desceu para essa linha, jogou ao lado do Pérez, e aí quem é que ficou de 10? O Nardoni. O Nardoni não tem a mínima capacidade de jogar de costas para o volante. Qual que é o ponto positivo do Nardoni ter jogado nessa linha aqui, senhores? É que justamente ele tem a capacidade de roubar a bola nesse terço final de campo. Toda bola que ele rouba nessa zona específica aqui, cara, se ele roubar essa bola aqui, ele pega o sistema defensivo do time adversário saindo e possivelmente desorganizado. E aí os teus extremas conseguem pegar essa segunda bola e já estão dentro do gol. Essa é a parte boa, mas a parte negativa é o seguinte: esse cara não tem capacidade nenhuma de construção, ele nunca fez esse papel aqui no Racing. O Nardoni, pra gente ter uma ideia, o Nardoni ele é muito parecido com o Vijaçante. O Nardoni no máximo ele pode jogar de 8. Ele nunca pode fazer essa função de 10.
e o Arthur não pode jogar de 10. Então, o que que a gente, se a gente fazer essa equação, o que é que sobra? O Pérez. A melhor posição para o Nardoni jogar, senhores, vocês podem me cobrar isso, é aqui, ó, na frente da área como 5, tendo o Arthur de 8. O Nardoni tem força física, o Nardoni consegue flutuar e ele rouba muita bola. Ele tem um bote muito interessante, muito parecido com o Villasanti. Esse Nardoni tem que ser 5. Ele não pode ser 8, ele não pode ser 10. Ele não tem essa capacidade. E que se encontre um camisa 10 para jogar aqui. Que seja o Monsalve, que seja o William, que seja o Mac, enfim. Mas nós temos que começar a enxergar o futebol, como eu falei para vocês, com uma linha de produção. Tu tem que ter um 5 na frente da área que tem essa capacidade de povoar meio campo, e tu tem que ter um 8 que saiba jogar. Então eu digo uma coisa para vocês. Nardoni de 5, Arthur de 8, e nós temos que buscar um camisa 10. Para quê? Para que esse meio campo possa funcionar. Se esse meio campo funciona, senhores, aí o teu ponta vai ter mais condições de buscar o enfrentamento do 1 para 1 e resolver as partidas pra gente. Beleza? Desculpa o vídeo longo, mas eu acho que vai ser um dos poucos vídeos que tu vai ver de quem tá tentando falar de futebol e te mostrar na prática o que tá acontecendo. Tamo junto, deixa aí os teus comentários abaixo e vamos, Grêmio.